Bom, então tratamos do princípio da boa-fé, né, dos princípios constitucionais diretamente relacionados ao condomínio, e vamos tratar agora dos direitos e garantias fundamentais ligados ao condomínio. Bom, eu já falei para vocês que os direitos e garantias fundamentais, eles estão previstos no artigo 5º da nossa Constituição, que, lembrando, a Constituição, nossa Carta Magna, nossa lei mais alta do ordenamento jurídico, né, que serve como tábua axiológica, como filtro hermenêutico para a interpretação e aplicação de todas as demais normas do ordenamento jurídico e também, é claro, do ordenamento condominial, como a convenção e o regulamento interno ou regimento interno, que a gente mencionou aqui e que vão ser objeto de estudo mais aprofundado adiante. Mas, para a gente poder, né, sistematizar e fechar aqui o nosso último bloco de estudo da Constituição Federal em si. Quais são os direitos e garantias fundamentais que estão diretamente ligados ao condomínio, né, que a gente poderia mencionar? Então, o primeiro deles, naturalmente, é o direito de propriedade, tá? O direito de propriedade, que está previsto lá no artigo 5º, inciso 22 da Constituição da República, e a sua função social, que a gente já explicou aqui na aula, né? A função social que acaba servindo, atuando como uma forma de limitação, uma forma de condicionar a propriedade ao interesse não apenas, né, do seu próprio titular, mas também aos interesses sociais, aos interesses coletivos, tá? Então, além do direito de propriedade, ou melhor, antes da gente avançar, né, para a gente ver como é que esses direitos e garantias fundamentais que estão expressamente previstos na Constituição influenciam a própria norma do nosso Código Civil, assim, de forma expressa e inequívoca. Vou trazer para vocês como exemplo a redação do artigo 1228 do Código Civil. Vejam só o que diz esse artigo. Ele vai dizer que o proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha. O direito de propriedade deve ser exercido em consonância com as suas finalidades econômicas, sociais e de modo que sejam preservados, de conformidade com o estabelecido, em lei especial, a flora, a fauna, as belezas naturais, equilíbrio ecológico, patrimônio histórico e artístico, evitada a poluição do ar e águas. Então, vejam só, pessoal, o condicionamento do direito de propriedade, do exercício do direito de propriedade e, consequentemente, né, das suas faculdades de uso, de gozo e de fruição e também de disposição, como é que elas ficam remodeladas ao atendimento desses interesses, desses valores, que para o legislador, para o constituinte, são valores que são maiores, por assim dizer, né? Que são verdadeiros condicionantes desse direito de propriedade, né? E vejam só o parágrafo 2º. São defesos, ou seja, proibidos, os atos que não trazem ao proprietário qualquer comodidade ou utilidade e sejam animados pela intenção de prejudicar outrem. Olha aí a relevância do interesse de terceiros como limitador dos direitos de propriedade. E o parágrafo 3º vai prever, inclusive, que o proprietário pode ser privado da coisa nos casos de desapropriação por necessidade ou utilidade pública ou interesse social, bem como de requisição em caso de perigo iminente. Vamos lembrar aqui da própria uso capião, aquele instituto que gera a aquisição do direito de propriedade pelo exercício da posse
legítima, mansa, pacífica, durante um longo período de tempo. Né? Nesse caso, a gente tem que a propriedade, para atender ao interesse, né, social, o interesse daquela pessoa que está tornando a propriedade produtiva, né, seja em termos de terra, né, de aproveitamento agrícola, ou enfim, aproveitamento econômico de alguma forma, ou mesmo para exercício do direito fundamental de moradia, né, que a gente também vai ver já já. Então, notem como é que o Código Civil espelha diretamente, traz aqui os reflexos concretos dessa limitação do direito de propriedade pela função social. Bom, então além desse direito de propriedade da função social, a gente tem também o direito à moradia, né? Porque a gente sabe que no condomínio edilício residencial, que é uma das finalidades do condomínio, que pode ser, ou melhor, que deve ser expressamente prevista na convenção condominial, porque aqui só para abrir um parênteses, né? A gente tem lá no Código Civil, na seção, no capítulo do condomínio edilício, que a gente vai estudar, algumas disposições obrigatórias que devem estar contidas na convenção. E uma delas é a previsão da finalidade daquele condomínio. E a finalidade pode ser residencial para exercício desse direito à moradia, que está previsto na nossa Constituição da República, no artigo 6º. Muito bem. Além do direito à moradia, né, um direito fundamental previsto na nossa Constituição, temos também o direito à intimidade e à vida privada. Então, no tocante à intimidade e à vida privada, a gente precisa lembrar também daquele direito de inviolabilidade do domicílio do sujeito. Né? Dentro da sua própria casa, o direito deve ter resguardada a sua privacidade. E aí residem, por exemplo, alguns limites práticos que a gente vê no dia a dia dos condomínios, como certos limites à fiscalização, limites à colocação de câmeras, por exemplo, né? Vamos supor que a gente tenha banheiros, toaletes nas áreas comuns, ou academia de ginástica. Na academia de ginástica até é possível ter câmeras, sim. Mas, enfim, resguardo realmente a privacidade, a intimidade dos condôminos, pensando nessa questão de fiscalização. Uma vez que o condomínio instale, né, o circuito de câmeras de segurança, é recomendável, altamente recomendável, que se instalem, né, aquelas plaquinhas de sorria, você está sendo filmado, para que a pessoa saiba e para que, inclusive, ela possa consentir, né, com a gravação, com o registro da sua imagem. Caso contrário, ela não é obrigada a ficar ali, ela não é obrigada a morar ali, nem a visitar o espaço em que ela vai ser obrigatoriamente filmada, né? Então, além disso, a gente tem também o direito de reunião, que está diretamente ligado, pessoal, à realização das assembleias. Assembleias essas que são os órgãos deliberativos, ou melhor, a Assembleia é o órgão deliberativo por excelência no condomínio. A Assembleia ela tem a palavra final sobre interesses sobre assuntos, melhor dizendo, de interesse comum dos condôminos. É claro que as decisões assembleárias não podem violar as previsões da convenção condominial, mas a Assembleia pode, por exemplo, alterar o regulamento interno pela maioria simples dos presentes, tá? Então, vejam que esse direito de reunião se reflete diretamente na Assembleia, né? Que a gente sabe que pode ser de 3 tipos, né? A gente tem a Assembleia de Instalação, a gente tem a Assembleia Geral Ordinária e a gente tem a Assembleia Geral Extraordinária, que a gente vai estudar um pouco melhor, com mais detalhes, quando a gente entrar, se debruçar, melhor dizendo, no capítulo específico do Código Civil, que rege a matéria. Muito bem, então, além do direito de reunião, teremos também o direito de ação e de acesso ao judiciário.
né? E por que ele está ligado ao condomínio? Porque os condôminos, eles têm o direito de fazer valer a tutela dos seus direitos, né? De buscar a tutela dos seus direitos perante o Poder Judiciário, né? Seja para combater atos arbitrários e ilegais do condomínio, como naquele exemplo que eu dei, né, no outro bloco, de que a condômina ela foi multada indevidamente, até em desrespeito ao princípio da legalidade no âmbito condominial, né, porque não havia previsão expressa de proibição de colocação de câmera. Né? Hoje em dia a gente tem até aquele olho mágico que tem câmera embutida, que acaba pegando uma parte da área comum e que pode vir a ser proibido em assembleia condominial. Né? Pode ter uma disposição expressa, inclusive, no ordenamento condominial que o proíba. Mas enquanto não existe, o sujeito não pode ser multado automaticamente se ele instala uma câmera ou um olho mágico desse digital que tem uma pequena câmera. Então ele tem direito de acesso ao judiciário para fazer valer os seus direitos para tutela dos seus interesses. E aqui, só mais um comentário, né, em relação ao direito de reunião, que faltou comentar, que é o seguinte. Pessoal, nas assembleias são deliberadas e eventualmente aprovadas também a realização de obras no condomínio, né? Então, essa reunião dos condôminos para discutir, deliberar, refletir sobre esses assuntos de interesse comum, na verdade, acaba sendo uma expressão, por que não dizer, da própria concretização do princípio da dignidade da pessoa humana, né? Porque se a gente pensar naquela ideia do indivíduo se desenvolver plenamente, né, da satisfação dos interesses do cidadão, por que não pensar nessas melhorias do condomínio que vão, na verdade, potencializar a utilização do espaço onde a pessoa humana reside, aonde ela trabalha, aonde ela passa férias, né, onde ela tem seus momentos de lazer. Então vejam que esses princípios, esses valores, eles estão completamente interligados, né? Eles se permeiam, existe, né, essa relação de conexão, de interdependência entre todos esses princípios que a gente precisa pensar na hora de resolver os conflitos que não encontram resposta expressa e específica na legislação. Vejam só como é importante a gente entender essas bases, né, dos direitos, das posições jurídicas, das chamadas situações jurídicas subjetivas complexas, né, que estão relacionadas a esse direito condominial, a esse nosso estudo, né, o objeto do nosso curso, e da gente ter a todo momento de levar em consideração realmente essas disposições e esses valores. E só também para fazer mais um registro com relação ao direito de ação e acesso ao judiciário, é claro que não são só os condôminos, né, que vão ter essa tutela de direitos contra o condomínio, mas o próprio condomínio, ele tem capacidade processual. A gente vai ver, né, quando a gente falar de personalidade jurídica, né, de natureza jurídica, do condomínio, que muito embora o condomínio não seja dotado de personalidade jurídica, porque não é, e a gente vai entender isso um pouco melhor, ele tem capacidade processual. E ele pode ser representado, ou melhor, ele é representado em juízo pelo seu síndico, que é o representante legal eleito em assembleia. Olha aí mais uma manifestação do direito de reunião, né? Esse conclave assemblear para eleição do representante legal, né? Então, o condomínio pode, por exemplo, exercer a tutela de direitos em juízo em face de uma concessionária de serviço público que fez alguma cobrança indevida, né, uma cobrança de energia elétrica, uma cobrança de fornecimento de água, de tratamento de esgoto que tenha sido indevida, ou eventual ação em face de algum fornecedor, de algum contratante, né, com condomínio, de algum dano que lhe tenha sido causado. Por exemplo, né, a gente teve uma ação no escritório em que o condomínio, a gente usou aquela ideia de equiparação, de consumidor por equiparação, para pleitear o ressarcimento de danos dentro de um condomínio residencial, também no Rio de Janeiro,
porque um certo grupo econômico muito grande que vende eletrodomésticos, quando, né, os entregadores chegaram para entregar o fogão, a geladeira de uma das moradoras no prédio, no edifício, os entregadores, eles passaram rasgando os canos de garagem, os canos de água da garagem. E aí causou uma inundação generalizada, caiu cano em cima de carro, danificou o carro de condomínio. E aí o condomínio acabou arcando, né, com esse prejuízo em caráter imediato para, né, tentar minorar o prejuízo, né, dos condôminos e posteriormente veio a exercer o seu direito de regresso em face desse grande grupo econômico, dessa grande empresa. E a ação foi procedente, claro, né? Porque aí já vem uma ideia de responsabilidade civil também, naturalmente, né? O condomínio buscar a reparação de danos, né, à luz da responsabilidade civil em face de terceiros. Então, vejam que esse direito de ação e acesso ao judiciário, ele resguarda não apenas os condôminos, né? Ele assiste não apenas aos condôminos, mas também ao condomínio propriamente dito. E por fim, mas não menos importante, ainda dentro das garantias fundamentais ligadas ao condomínio, a gente tem os princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. Eles também estão previstos no artigo 5º, e para dar um exemplo concreto, direto da aplicação desses princípios no âmbito condominial, a boa e velha aplicação de multas. Por quê? Porque quando o condomínio, a administração condominial, aplica uma penalidade a um infrator, né, a algum condômino, um morador que infringiu as normas previstas na convenção ou no regulamento interno, a aplicação dessa penalidade, ela deve observar o devido processo legal, ou seja, se a convenção, por exemplo, prevê que o condômino deve ser notificado antes de ser multado, como regra, se essa notificação não for encaminhada e o condômino for punido diretamente, dependendo da situação, nesse caso, em virtude da violação ao devido processo legal, a multa vai ter que ser cancelada. E aí, eventualmente, aquela notificação de aplicação de multa vai ser revertida numa notificação de advertência, para que, numa eventual reiteração, numa reincidência, aí sim o condômino seja multado. Em relação ao contraditório e à ampla defesa, por sua vez, vejam que os princípios do contraditório e da ampla defesa trazem uma ideia de possibilidade de interposição de recurso administrativo em face daquela penalidade que lhe foi aplicada. Então, por exemplo, né, se o síndico do condomínio aplicou uma multa porque o sujeito passeou com o cachorrinho de estimação nas áreas comuns e o cachorro saiu fazendo todas as suas necessidades nas áreas comuns do edifício, né? Sem que o dono do cachorro, o tutor do cachorro, impedisse essa poluição, digamos assim, nas áreas comuns, né? Então vejam que nesse caso o sujeito poderia ser multado. Esse até é um exemplo muito... Não foi um bom exemplo, não, mas vamos supor que isso nunca tenha acontecido. Foi a primeira vez que isso aconteceu, tá? E, na verdade, o cachorro depositou fezes ou urinou nas áreas comuns e o dono, por alguma razão, não viu, mas foi flagrado pelas câmeras de segurança. Nesse caso, ele pode entrar, eventualmente, com um recurso administrativo para o próprio síndico, para o conselho, ou, a última instância, a própria Assembleia de Condôminos, para tentar anular a aplicação dessa penalidade e pedir que ela seja convertida em mera notificação de advertência, né? Advertência por infração às normas condominiais. E aqui, essa interposição de recurso seria uma expressão bastante clara desse direito, dessa garantia fundamental da ampla defesa no ambiente condominial. Inclusive, nessas notificações de aplicação de multa, tem que estar previsto lá no final, viu, pessoal, que ao condômino assiste o direito de interposição de recurso perante a Assembleia, e aí muitos condôminos, inclusive, prevêem que
Os custos de convocação dessa assembleia para julgamento do recurso deverão ser arcados pelo condômino que foi penalizado, que foi multado, e que, caso a assembleia decida pelo cancelamento da multa, aí, nesse caso, os custos vão ser ressarcidos. Isso acontece muito na prática e é perfeitamente legítimo. Bom, muito bem. Então, com isso, passamos pelos princípios constitucionais diretamente relacionados ao condomínio. Passamos também pelos direitos e garantias também fundamentais relacionados ao condomínio, de modo que esse foi um panorama geral, né, da aplicabilidade prática, né, que eu dei bastante exemplo aqui nessa nossa aula de hoje, dessa relação direta da Constituição, da hermenêutica constitucional, desse filtro constitucional pelo qual deve passar a interpretação e a aplicação de todas as normas, inclusive, principalmente, do nosso tão querido condomínio. Eu espero vocês na próxima aula, quando a gente vai se debruçar sobre a lei de condomínios e incorporações. Muito obrigada por ter assistido até aqui e não perde a próxima aula porque o conteúdo tá muito bacana. Até mais!